menos, aí tem que falar menos, tá? Então, aqui no ponteiro das horas no 9, e aqui, né? Aqui, então, aqui a gente vai colocar aqui 9h55. Aqui são, olha, 9h55. Como eu falo em espanhol, quando passa do ponteiro da meia hora, do 6, né? Então vai ficar como? São 9h55. Quantos minutos faltam para as 10 horas? Faltam 5. Então eu vou falar, son las 10 menos 5. Porque faltam 5 minutos para o ponteiro chegar aqui para bater 10 horas. São 9h55. Em vez de você falar, são las 9h55 minutos, você fala, são las 10 menos 5, certo? É só você colocar uma hora para frente e fazer uma conta de subtração de quanto falta para chegar no ponteiro. São las 10 menos 5, tá? Agora, se fosse outra hora aqui, por exemplo, já passou aqui do 6, tá? Vamos ver aqui. Já passou do 6. São las 7. Aqui vamos colocar 5 com 5, 10, 15, 45. Aqui é o quê? 7, o ponteiro das horas. Aqui dos minutos, 7h45. Em vez de você falar 7h45, quantos minutos faltam para chegar a 8 horas? Faltam 15 minutos. Como eu chamo 15 minutos? Quarto, que é um quarto de hora. Então vai ser o que aqui? Son las 8 menos quarto. Então quer dizer que faltam 15 minutos, ó, 5, 10, 15, para o ponteiro das horas chegar aqui a 8 horas. Faltam 15 minutos, ó, 5, 10, 15, para o ponteiro andar aqui e o ponteiro das horas chegar a 8 horas. Então eu não falo 7, perdão, são las 7h45 minutos. Eu falo são las 8 menos quarto. 15 minutos é quarto. 15 minutos equivale a um quarto de hora. Então, são las 8 menos quarto. Quando passar aqui do 6, você faz conta de subtração. Você fala, são las 8 menos quarto, são las 9 menos 10. Você vai dizer assim a hora, depois que passar do ponteiro do 6. Aqui você vai dizer normalmente, são las 1h10, la 1h15, são las 2h30, são las 2h25, são las 3h20, são las 3h15. 15 você vai dizer quarto, são las 3h15. Então você vai fazer assim, é assim que funciona para você dizer as horas na língua espanhola, certo? Então aqui nós temos o exercício 3. Agora eu vou apagar aqui. O exercício 3 tem eu acho que 3 reloginhos aí na página 47, né? O primeiro fala o quê? São las 8h10. O primeiro é, são las 8h10. O exercício B tem outro reloginho. São las 7h30. Tá, gente? E sem acento aqui no média, tá? Eu sei que às vezes vai ter gente que quer colocar... Eu tô suando aqui, gente. Tá um calor, tá? São las 7h30, tá bom? E aqui, continuando. São las 8, outro reloginho. São las 8h15. Aqui, quarto, quer dizer o quê? 15 minutos. Depois, são las 8 menos 25.
Depois, o último relógio. São as 8:20. Então, ficaram essas as respostas do exercício 3, tá bom, gente? Resposta do exercício 3, página 47. Tá? Vocês corrijam aí no livro de vocês em casa, tá? Para não deixar nada pendente, nada errado, tá? Para vocês não ficarem estudando, cometendo os mesmos erros, né? As mesmas equivocações. Porque senão você vai fazendo exercício e não tem correção, você tá achando que tá indo bem, que tá indo legal, que tá bacana. E às vezes não tá, você tá cometendo erros. Agora vamos continuar exercício... aqui, página 40 e... Exercício da página 48, exercício 1. E aqui tá um calor medonho, gente. Eu tô suando aqui, estou me esvaindo de água aqui, tá, gente? Não repara, não. Agora, exercício C. Los números. Los números, página 48. Eu percebo que muitas vezes o brasileiro ele tem dificuldade com os números, né? Ele coloca I onde não é para pôr, coloca 2 S's, não existe 2 S's na língua espanhola. Isso demora para o brasileiro entender. Ele escreve classe com 2 S's, escreve passo com 2 S's. Não é para fazer isso porque não existe 2 S's. A primeira ele coloca 31. 30 é com I no meio, você fala 30 e uno, tem que ser com Y. O Y faz o papel da conjunção aditiva do lugar do E do português. 31. Depois tem 50. Você não vai usar o dígrafo, tá? O QU. Você vai usar o CU. 50. Depois nós temos 70. Depois nós temos 90, tá? Não é 90, tá? A pessoa vai pensar que é 9, porque é 9. Ah, é 90. Olha como que fica feio você falar 90. Tenho 90 anos. Ficou horrível. É 90. Então vai tendo variações, mudanças. São pequeninhos detalhes, tá? O detalhe já é uma coisa pequena. Eu tô sendo redundante. Tá? Agora depois tem aqui, quando passa do 100, aí vocês podem copiar aqui, 31 no primeiro, 50, 70, 90, tá? Agora vamos continuar. Depois que passa do número 100, tá? Aí é muito fácil, depois que passa do número 100, você coloca 200. 3 sem acento circunflexo, que não tem acento circunflexo na língua espanhola. 300. 400. E depois você não vai colocar 500, aí você coloca 500. Aí depois ele deixou outro para o aluno completar. Aí depois tem 600. É isso mesmo. Aí, para o aluno completar, 900. Tá? Aí volta pro 90. Porque olha como é que é. 9 é o 9. 90, 90. 900, o 9 voltou para esse. Tá, gente? Não volta para cá. Não é 900, tá, gente? Não é 900. Aí tá errado, 900. Aí é portunhol. 900. Então, são esses exercícios da página 48, letra C, los números, que nós começamos desde o 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Não é 20, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E volta a ser parecido com o 20. Vocês reparem que tem uma lógica na maneira de escrever e de falar da língua espanhola. Tudo é um processo lógico, tá? Com o tempo vocês vão se dando conta disso. Com o tempo que você vai aprendendo o idioma. Depois desse exercício, nós temos, tá? É uma parte aqui do Amplia tu Vocabulário, da página 49, que fala da diferença de uso de vocabulário da Espanha e Hispanoamérica, América Latina, né? Então, aqui na página 49, eu vou explicar um negócio para vocês, que é até coisa digno de risadas, tá? Quando a gente usa esses dois verbos. Em espanhol, o verbo correr, correr, correr com a letra R, correr. Na Espanha, ele tem dois sentidos, tá? Pode ser o sentido sexual, que é fazer sexo, tá? E tomar, pegar alguma coisa. Por exemplo, voy a correr el metro. Voy a correr el autobús. Eu vou pegar o metrô. Eu vou pegar o ônibus. Voy a correr el metro. Voy a correr el autobús. Por exemplo, agora vamos para a parte sexual. Se a pessoa diz ayer, ontem, eu corri a mi novia, transei com a minha namorada. É o verbo no sentido, ele está com sentido nesse contexto sexual. Na América Latina, o verbo correr, né? Você usa o correr, você não vai usar quando você fala eu vou a correr el autobús, eu vou a correr el táxi, eu vou a correr el avião, eu vou pegar o avião. Isso aqui na Espanha, tá, gente? Em Latinoamérica, você diz, eu vou a tomar el avião, el táxi. Eu vou a tomar el avião. Eu vou a tomar el táxi. Na América Latina, você não usa eu vou a correr el táxi. Eu vou a correr el metro. Metrô. Se diz metro. Eu vou a correr el autobús. Isso, quem usa o verbo correr com este sentido, que é correr escrito com a letra G, correr, é na Espanha. O latino-americano, paraguaio, argentino, uruguaio, boliviano, ele fala eu vou a tomar el avião, eu vou a agarrar el autobús, eu vou a tomar el metro. Ele não usa correr. Se você vira na frente no latino-americano, um uruguaio, um argentino, um paraguaio, eu vou a correr el táxi, para ele vai entender só sentido sexual. Ele fala, como assim? Você vai fornicar? Você vai foder o avião? Você vai fornicar com o táxi, com o ônibus, tá? Então aprendam essas diferenças vocabulárias, que às vezes numa região tem um sentido estrito, na outra não tem, tá bom? Então era essa parte que vocês iam ficar, tá? Ojo con eso, ojo con eso, tá? E agora a gente vai para outra parte aqui da unidade 4. Tem também outra diferença, tá, gente? O vocábulo metrô, né? Em língua espanhola,